Marque a alternativa em que houve equívoco de concordância verbal. Então, tem uma alternativa em que houve o equívoco de concordância verbal, né? Então, vamos lá. Há dias estamos esperando por vocês. Há dias estamos esperando por vocês. Então, nós temos o verbo aqui na terceira pessoa, certo? No sentido de tempo decorrido. Se o verbo está na terceira pessoa, no sentido singular, no sentido de tempo decorrido, é o verbo haver, então está correto, certo? Há dias, tempo decorrido, verbo na terceira pessoa do singular, certo? Então tem que ficar na terceira pessoa mesmo, então está correto. Houve momentos que pensei em desistir, mas não desisti. Olha só que profundo isso daqui. Houve momentos que pensei em desistir, mas não desisti. Aí, normalmente a gente faz o quê, né? A gente olha aqui para a palavra momentos, fala, tá no plural, né? Tá no plural. Mas aí você tem que olhar para o verbo haver ou o verbo fazer. Ele está no sentido de existir, ou de ocorrer, ou de tempo decorrido, ou de fenômenos da natureza? Sim, ó. Existiram momentos, ocorreram momentos. Então, se eu consigo substituir aqui o verbo haver, ele está no sentido, ele está no modo impessoal. Logo, eu não posso conjugar. Então, terceira pessoa do singular está correta essa daqui também, certo? Se houveram candidatos que não trouxeram caneta esferográfica preta. Houveram candidatos. Então, candidatos está aqui no plural e o verbo haver está no sentido de existir. Existiram candidatos que não trouxeram caneta esferográfica preta. Se ele está no sentido de existir, ele está assumindo uma função impessoal. E o que a gente acabou de aprender? Se ele está assumindo uma função impessoal, ele não deve ser conjugado. Logo, aqui o correto é ele ficar no singular. Houve candidatos, tudo bem? Houve candidatos. Então, achamos a nossa alternativa C. Não é que a letra E não tem sentido, você tem que ver se a conjugação verbal está correta ou não. Não é porque ela não tem o verbo haver nem o... eu circulei a errada. Não é porque ela não tem o verbo haver nem o verbo fazer... Cadê? Que ela não pode ser analisada, certo? Tudo bem? Então a gente continua analisando, porque se o verbo estivesse conjugado de forma errada aqui, numa prova, não interessa se é haver ou fazer, tudo bem? Se o verbo está conjugado da forma errada, porque é isso que a gente está analisando. Marque a alternativa em que houver equívoco de concordância verbal. O exercício não fala se é um equívoco de concordância verbal com o verbo haver ou o verbo fazer. É um equívoco de concordância verbal, de qualquer verbo. É que aqui eu tentei trazer exercícios que trabalham mais o haver e o fazer, certo? Há 2 semanas consegui marcar minha consulta. Então, aqui eu tenho o verbo no sentido de tempo decorrido, tudo bem? No sentido de tempo decorrido. E aí, o que está correto? Porque ele está na terceira pessoa do singular. E o Brasil enfrenta problemas econômicos e sociais. Se o verbo enfrentar aqui estivesse conjugado, quem enfrenta? O Brasil, tudo bem? Se o verbo aqui estivesse colocado, por exemplo, o Brasil enfrentam problemas, aí estaria errado, aí seria a alternativa do exercício, certo? Mas vocês entenderam que não é porque não tem o haver e o fazer, porque vocês estão analisando a concordância verbal. Tudo bem? Tranks. Vou colocar exercício número 2 na tela. Vamos lá. Já anos neste local, árvores e flores. Hoje só ervas daninhas. Então, a gente sabe que aqui no primeiro a gente vai preencher com fazer, porque a gente está vendo aqui que é o fazer, né? O segundo espaço com o haver e o terceiro espaço com existir. Certo, gente? Já anos. Se são anos, a gente já entendeu que o verbo fazer aqui, ele tem sentido de tempo corrido. Se ele tem sentido de tempo decorrido, tempo corrido, eu já sei que ele não pode estar no plural. Logo, toda alternativa que o fazer estiver no plural, a gente já elimina. Então, a gente elimina A gente elimina B, ó, fazem, né, ó, e a gente elimina C. Ficamos com D e E.
tudo bem? Vamos por eliminatória, é assim que você vai fazer mesmo, tá bom? Haver neste local árvores e flores. Haver neste local árvores e flores. O haver está no sentido de existir neste local árvores e flores. Logo, se o verbo haver está no sentido de existir, ele tem que ficar no singular, ele não pode ser conjugado. Então, se existe uma alternativa em que ele está no plural, está errado. Então, ó, nenhuma das alternativas ele está no plural. Quem que vai decidir o exercício pra gente? O verbo existir. E o que a gente tem que lembrar? O existir, ele não é impessoal. Então, se ele se refere a um sujeito plural, ele deverá ficar no plural. Se ele se refere a um sujeito singular, ele deverá ficar no singular, né? Então, hoje, só ervas daninhas. Ervas daninhas está no plural, então é existem. Existem, para concordar com ervas daninhas. Então, a alternativa correta do nosso exercício é a alternativa de Deus amado, que fácil! Eu enrolei a língua agora aqui, hein? Deus, foi muito fácil! Meu Deus, gente! Vamos resolver? Vamos jantar? Vocês já viram essa senhora maravilhosa, simpaticíssima? Sim ou não? Linda! Vamos lá, vamos lá! Qual das frases abaixo apresenta a flexão incorreta do verbo haver? Então, aqui especificamente, nós olharemos, o exercício ele fala isso pra gente, nós olharemos para o verbo haver, tudo bem? Qual é a alternativa em que há um erro na flexão do verbo haver? Então, vamos lá. Há tempos, venho tentando falar com você, mas nunca consigo. Então, quando a gente olha o verbo haver aqui, na frente a gente já vê que ele fala sobre tempos. Há tempos, venho tentando. Se estou tentando há tempos, significa que é um tempo decorrido. Se o verbo está no sentido de tempo decorrido, eu não posso conjugar. Então, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. Então, aqui está correta. Tudo bem? Tranquilo? B. Fiz uns exames há 2 meses, mas ainda não fui buscar os resultados. Então, nós temos o verbo haver aqui. E quando eu falo há 2 meses, isso daí é o sentido do quê, gente? Sentido de tempo decorrido. Logo, se está no sentido de tempo decorrido, é impessoal. Tem que ficar na terceira pessoa do singular. Eu não posso conjugar. Então, aqui também está correta. Houveram vezes que o calor estava tão grande que o chocolate não dava ponto. Ô, louco. Houveram vezes que o calor estava tão grande que o chocolate não dava ponto. Então, nós temos o verbo haver aqui conjugado. E aqui, nós temos vezes que o calor estava tão grande que o chocolate não estava pronto. O que você tem que fazer? Substitui para ver se ele está com sentido de existir, de ocorrer, de tempo decorrido, de fenômeno da natureza. Então, eu falo assim, né? Existiram vezes que o calor estava tão grande que o chocolate não dava ponto. Ocorreram vezes que o calor estava tão grande que o chocolate não dava ponto. Só que aqui o verbo está no plural. Se eu consigo substituir por existir por ocorrer, significa que aqui ele deveria ser o quê? Impessoal. Então, o correto seria houve vezes que o calor estava tão grande. Ai, professora, mas tá estranho, Mas língua portuguesa não trabalha com estranheza, trabalha com regra. Então, você que se adequa à regra, entendeu? Deus quis assim. Vamos lá. Eu hei de aprender matemática um dia. Ó, aqui, ó, eu hei de aprender matemática um dia. O verbo haver na primeira pessoa do singular não está no sentido de existir, não está no sentido de ocorrer. Se vocês tentarem substituir, não tem sentido, né? Existir e ocorrer ali no contexto. Logo, eu tenho que conjugar ele para concordar com o sujeito. Está correta também. Onde há fumaça, há fogo. Onde há fumaça, há fogo. Onde existe fumaça, existe fogo. Então, tudo bonitinho, tudo na terceira pessoa do singular, então também está correta. A alternativa C é a alternativa do nosso exercício, de C, de caramba, que fácil, professora! Você já se inscreveu nesse canal hoje? Então, já senta o dedo no like, já se inscreva nesse canal, hein? Que não é brincadeira não, hein? Super beijo, fiquem com Deus, bom descanso, até semana que vem e tchau!